Fala, meu povo, professor Ezequiel Santos de Geografia. Você que está vendo esse vídeo, né, o primeiro vídeo do nosso canal. A ideia aqui é trazer uma série de vídeos resolvendo questões sobre assuntos que podem cair no Enem. E para esse primeiro vídeo eu escolhi o assunto Introdução ao Conhecimento Geográfico, né, o surgimento da geografia enquanto ciência. Se você quiser saber mais, continue nos acompanhando, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, aqui no canal, tá? Mas a ideia aqui é estar tirando dúvidas a partir de questões. Então, a gente tem aqui a primeira questão, é uma questão que fala sobre a geografia enquanto ciência, tá? A geografia, seus métodos, seus procedimentos e suas abordagens. A gente sabe que o surgimento da geografia é por volta do século XIX, e a geografia, quando surge, ela vai surgir na Alemanha, com o pensamento determinista, tá? E a partir dos principais autores da geografia determinista, a gente pode citar aqui o Ratzel, o Friedrich Ratzel, o Humboldt, né? E o Karl Ritter, não é o Hitler, é Karl Ritter. Né? E essa geografia que surge na Alemanha, é a geografia que vai dizer que o homem é produto do meio, o homem é produto do que a natureza determina ele. É a natureza que diz o futuro do homem. Então, as condições naturais são mais importantes para determinar o desenvolvimento. E vai surgir também uma geografia na França, a geografia que vai ter como uma resposta ao determinismo, a geografia de Lablache, de Jean Bruynes, que vai dizer que o homem pode sim mudar o meio de acordo com suas necessidades. Então veja bem, essa primeira questão que a gente está vendo aí, ela vai dizer assim, na letra A: a geografia tradicional tem por base metodológica a teoria marxista. Não. A geografia tradicional é a geografia determinista e possibilista. A base metodológica dela é o determinismo ou o possibilismo, beleza? E aqui na letra B diz assim, ó: o determinismo geográfico de Ratzel surge como resposta ao possibilismo de Lablache. Na verdade é o contrário, o possibilismo de Lablache que surge como resposta ao determinismo de Ratzel. Lablache era francês, possibilismo, né, e Ratzel, determinista. A letra C diz assim: o espaço geográfico tem uma dimensão histórica e, portanto, não é necessário considerá-lo na sua relação temporal. Falsa alternativa, porque se o espaço tem uma dimensão histórica, a relação tempo e espaço é indissociável. Então, é necessário sim considerar a relação temporal. A geografia, ao longo de sua trajetória, a letra D, né, tem vivenciado recuos. Hoje, pode-se dizer que a geografia apresenta grande atraso metodológico, não permitindo compreender a dinâmica e as contradições sociais do espaço geográfico. Totalmente errada a questão. Hoje, a geografia é uma ciência que se desenvolveu bastante com relação a seus princípios teóricos, metodológicos, e ela é uma ciência que permite, sim, ela dá a condição para a compreensão do espaço e das suas contradições sociais. A letra E diz: a sala onde você está analisando esse exercício contém natureza transformada. O que é natureza transformada? É a gipsita que virou gesso, é o granito que virou componente para o cimento, é o petróleo que virou o plástico, é a tinta que é derivada do petróleo. Essa natureza transformada, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento social. Olhe para paredes, cadeiras, o local onde você está inserido, que você percebe ali o trabalho social sobre a natureza. E isso tudo é objeto de estudo da geografia. Tá? Inclusive a energia que chega até você para você assistir essa aula. Então vamos aqui para a segunda questão, que diz assim: considerando o tratamento dado à questão do subdesenvolvimento pelas escolas geográficas, assinale a alternativa correta. Então, aqui a letra A diz que na escola determinista, os condicionantes naturais não são considerados. Falso, que a escola determinista diz que o homem é produto do meio, principalmente a natureza determina o homem. Tá? A letra B diz: na escola possibilista, a superação do subdesenvolvimento dá-se-á após o contato com a boa natureza, uma viagem total. Nessa questão de associar o desenvolvimento à natureza é fruto do determinismo e não do possibilismo. A letra C diz assim: a desigualdade social e a má distribuição de renda eram indicadores debatidos pelas escolas deterministas, ou melhor, pela escola determinista,
ao tratar a possibilidade de superação do subdesenvolvimento pelo homem. Não, o determinismo não considera, tá, que o homem é capaz de sair dessa desigualdade e corrigir a má distribuição de renda. Porque ele diz que quem vai determinar tudo isso é a natureza. Tá? Na escola da geografia crítica, a questão do subdesenvolvimento é vinculada à situação de dependência e exploração de existência entre países. Então, aqui, uma das características da geografia crítica é essa relação entre o subdesenvolvimento e a situação de exploração existente entre países, entre empresas, entre pessoas. Então, a letra D é a resposta. Na letra E, a corrente determinista é a mais difundida hoje, devido a avanços relevantes das pesquisas de Marx. Não, Marx não tem a ver com a escola determinista, e sim, tá? A escola determinista ela é de Hatzel, de Humboldt, de Ritter, e Marx vai dar a base à geografia crítica, né? O momento crítico da geografia. Vamos aqui à terceira questão. No que diz respeito à relação entre as escolas de geografia e a legitimação dos interesses de determinados estados-nações, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: o determinismo geográfico serviu para legitimar a política expansionista na França. Na França, determinismo geográfico? Não. O determinismo geográfico é alemão e ele serve para legitimar a política expansionista da Alemanha. O possibilismo geográfico, embora utilizando-se do discurso do determinismo ambiental, já começou errado a questão, tá? A gente não tem o possibilismo geográfico utilizando-se do discurso do determinismo ambiental, porque determinismo ambiental é do determinismo geográfico, tá? E aí ele diz, atendi os interesses da França, se falou determinismo ambiental, é interesse alemão. A nova geografia, chamada de geografia quantitativista, que é chamada geografia dos números, que era considerada estatística, matemática, mais do que o ser social. Inclusive, foi nesse período que a geografia é colocada como uma ciência exata. A nova geografia, no pós-45, afirmava que a situação de pobreza e miséria existente era resultado da influência ambiental local. Mais uma vez, isto é influência local, influência do espaço, influência da natureza, é determinismo geográfico, não é da nova geografia. A nova geografia, sim, ela considerava os números, a estatística para trazer algum resultado à sociedade, mas ela não considerava a questão ambiental local, não. A letra D diz, a geografia crítica segue os mesmos postulados da geografia tradicional. Não, tá? A geografia crítica ela não vai ter base em Hatzel, ela não vai ter base em Lablache. A geografia crítica ela vai colocar de lado a geografia tradicional, fazendo uma crítica muito dura, inclusive. E a letra E, a geografia crítica escamoteia, coloca de lado a geografia tradicional e a nova geografia, ao demonstrar que no passado o papel da geografia foi legitimar os interesses das classes hegemônicas. Então, a geografia crítica ela vem dizer o seguinte, no passado a geografia sempre serviu para legitimar os interesses dos mais favorecidos, né? Abastados de recursos. Então, é importante a gente destacar que a geografia crítica hoje ela é uma ciência que vai analisar o papel, né, do homem em relação ao espaço, nas suas transformações e na sua relação com o meio e os resultados dessas interações. A quarta questão diz assim, considerando as diferentes concepções teórico-metodológicas da geografia, é possível afirmar corretamente, tá? Para o determinismo, o espaço geográfico estrutura-se a partir das relações que se dão entre o homem e a natureza, comandada pelo primeiro. Então, observe o seguinte, para o determinismo, nessa questão, o espaço geográfico estrutura-se a partir das relações que se dão entre homem e natureza. Beleza, mas quando ele diz comandada pelo primeiro, não, porque esse primeiro aí é o homem. Então, no determinismo não é o homem que comanda a natureza, tá? É a natureza que comanda o homem. Letra B. Segundo o possibilismo, as características intrínsecas do meio natural são responsáveis pelas diferentes formas e níveis de organização da sociedade. Não, o meio natural vai estar diretamente ligado
a corrente determinista. Tá? Essa questão quando ele fala aí que o meio natural é responsável pela diferente forma é determinismo geográfico. A letra C diz, para o movimento de renovação da geografia, iniciado na década de 70, o espaço geográfico é produto do trabalho humano. Corretíssimo, né? O espaço geográfico é fruto do trabalho do homem, né? É onde tem a natureza transformada. A nossa resposta do quarto é a letra C. A geografia crítica, letra D. A geografia crítica trabalha com o método dialético da análise da especialização das relações sociais, fazendo uso dos princípios da extensão, causalidade estabelecidos respectivos por Humboldt e Ratzel. Errado. A geografia crítica não trabalha com os princípios de Humboldt e Ratzel. Tá? A geografia crítica ela coloca de lado essas ideias da geografia clássica tradicional. E a letra E. A geografia física moderna adota o método o qual compartimenta a paisagem através da análise isolada do clima. Hoje, a geografia não analisa os fatores naturais, a sociedade, nenhum desses indivíduos isoladamente. Tudo é uma interação. Então, está errado quando ele diz que há uma análise da paisagem através da análise isolada. Não, a paisagem é analisada a partir das interações de todos os aspectos que envolve ali. Então, a nossa resposta é a letra C. E aqui a gente tem a quinta questão, uma questão mais simples, que diz assim: assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre o autor e o conceito geográfico por ele elaborado. E aqui a gente traz autores, por exemplo, Milton Santos, que no Brasil é considerado como o pai da geografia crítica, né? E Milton Santos não foi o autor do possibilismo. O possibilismo é de Lablache. Alexandre Humboldt, na letra C, não é o pai do criticismo geográfico. Tá? E Vidal de Lablache, ele não é o pai do positivismo, ele é o pai do possibilismo. E Yves Lacoste, ele também não é o pai do determinismo geográfico, nem o principal representante. A nossa resposta aqui é a letra B, que associa o conceito de Ratzel ao espaço vital. O espaço vital era o espaço em que os alemães afirmavam ter a necessidade para expandir seu território, e isso justificava para os próprios alemães a expansão do território mediante a outros estados-nação. Então, toda vez que falar de espaço vital, está associado a Ratzel e ao determinismo geográfico. É isso aí. Continue acompanhando a gente aqui, porque a gente vai estar postando resolução de outros assuntos. E vamos seguir firme. Até a próxima. Valeu!